Fala, seus cachorro beleza! Estamos de volta para fazer o pós-jogo da vitória da seleção brasileira diante da Inglaterra e vou te dizer, rapaz, me diverti com essa partida, gostei de ver o Brasil em campo num jogo difícil, contra uma seleção difícil, com, obviamente, a falta do melhor jogador deles, que é o Harry Kane, mas que é uma seleção muito forte ainda assim, né? A Inglaterra tinha alguns desfalques? Tinha, mas o Brasil também tinha, né? Principalmente do Neymar e tal, né? Mas assim, a Inglaterra estava, principalmente na defesa mesmo, Marquinhos, Militão, Magalhães, vários jogadores fora, os goleiros do Brasil, né? O Brasil jogou com o terceiro goleiro, que foi o Ederson, né? Sem os laterais esquerdos estão em teste também. Então, assim, o Brasil foi bem modificado pelo Dorival Júnior para enfrentar a Inglaterra, que tem um trabalho consistente do Southgate desde 2016, e mesmo assim fez uma ótima partida, cara. Entenda a ótima partida pegando o contexto. É o primeiro jogo do Dorival Júnior, desde que ele assumiu a seleção brasileira, com uma seleção repleta de novidades. E eu vou nome a nome aqui no jogo, vou trazer os números também do jogo, né? Vou citar os jogadores aí que entraram em campo, nominalmente todos eles. E para um primeiro jogo foi um desempenho impressionante, tá? Para um primeiro jogo, mas o Brasil jogou bem contra uma das melhores seleções do mundo hoje e que era franca favorita diante dessa seleção brasileira, né? Como várias e várias análises foram feitas aí ao longo dos últimos dias, inclusive pela gente, dizendo que a Inglaterra era a favorita pelos jogadores que ela tem disponível e pelo trabalho consistente do Southgate, né? O Southgate foi terceiro colocado em Copa do Mundo, depois foi vice-campeão europeu, foi eliminado para a França na última Copa do Mundo, jogando bem, jogando até melhor que a França, que acabou se classificando e indo até a final contra a Argentina. Então, assim, é uma Inglaterra boa, é uma seleção inglesa muito boa nas mãos do Southgate, que consegue jogar bem, né? E a Inglaterra estava com Bellingham, estava com Phil Foden, estava com jogadores muito bons. O Ollie Watkins, que é vice-artilheiro da Premier League, está jogando muito bem nessa temporada no Aston Villa. Então, assim, tem um time muito bom ainda assim, né? Declan Rice, vários e vários jogadores, mas tinha a falta do Saka, né? O Rashford estava no banco, o Harry Kane, obviamente, não estava entre os titulares, o Alexander Arnold está fora, o Tripper está fora, mas aí tem vários outros jogadores, né? Acho que destoou negativamente, principalmente pela Inglaterra aí, o Chilwell, lateral esquerdo, e o Maguire, como sempre, né? Entregou uma ali para o Rafinha, que foi muito mal. Mas vimos um Brasil entendendo as dificuldades que seriam impostas pela seleção inglesa, ainda mais jogando dentro do seu estádio de Wembley, né? A Inglaterra que geralmente recebe seus jogos no estádio de Londres, e o Brasil soube se portar muito bem, né? Teve uma pressão inicial da Inglaterra tentando jogar o Brasil contra as cordas ali no começo do jogo, mas mesmo assim o Brasil soube suportar bem a pressão, né? O Dorival até usou um pouco na escalação, né? Porque ele coloca um João Gomes ali que não era esperado de começar jogando, para fazer o parceiro na volância junto com o Bruno Guimarães. O Paquetá fazendo muitos combates ali, né? Tanto que acabou tomando até um cartão amarelo pelo excesso de faltas. E um Rodrigo fazendo um falso 9, auxiliando muito na construção de jogo também. E o Brasil fez um primeiro tempo bem legal diante da Inglaterra, inclusive criando as melhores oportunidades, né? As chances claras do jogo, a maioria foram do Brasil. O Brasil teve grandes chances de abrir o placar com Vinícius Júnior, com o Paquetá chutando na trave, com o próprio Rodrigo, então assim, com o Rafinha, né, que acabou desperdiçando uma chance numa pataquada do Maguire, numa jogada que ele consegue vencer o Chilwell, e aí o Maguire não consegue dominar, e acaba entregando a bola para o Rafinha chuta para fora. Mas assim, o Brasil fez o Pickford trabalhar mais do que a Inglaterra fez o Bento trabalhar. O Bento teve, obviamente, algumas participações, foi fraco em saídas do gol, no meu ponto de vista, mas toda vez que foi exigido para fazer defesas, ele estava ali. Né? E é um grande goleiro, a gente já elogiou várias e várias vezes. É o nome que está à frente aí na concorrência por essa terceira vaga como goleiro da seleção brasileira. E é um goleiraço, né? E fez uma boa partida, né? Falhou nessas saídas de bola, mas foi muito bem quando foi exigido debaixo das traves. Eu acho que o Bento sai bem desse jogo, tá? E aí eu vou nominalmente, mas primeiro eu quero citar os números da partida, né? Porque tem muita gente falando, a Inglaterra ficou com a bola, o Brasil não. Pô, ó, só acabou. 54% de posse para a Inglaterra, 46% para o Brasil. A Inglaterra trocou 60 passes a mais, 517 contra 454 do Brasil. O acerto de passe igual, 88% para os dois. Finalizações, a Inglaterra
deu 14 finalizações, o Brasil 11. Porém, a Inglaterra chutou só 3 no gol e o Brasil chutou 5, tá? O Brasil chutou uma bola na trave, teve chute bloqueado dos dois lados, a Inglaterra teve mais escanteios, né? E essa é a grande diferença aqui. O Brasil teve só 2, mas o Brasil desarmou mais, né? Foi uma seleção que desarmou mais. O jogo foi até faltoso por ser um amistoso e assim, foi um amistoso à vera, com os dois querendo ganhar muito essa partida. Então, esse jogo acabou tendo um tempero especial justamente por isso, porque os dois estavam a fim de jogo. Não foi aquele amistoso mela cueca que tem só para encher calendário, não. Foi um amistoso com os dois times jogando com vontade, né? Você via até nas discussões dos jogadores, em alguns momentos divididas, assim, não ríspidas, violentas, mas assim, divididas com vontade, né? Com os dois brigando, com as duas seleções brigando para vencer o jogo. A Inglaterra foi menos faltosa, o Brasil, com 11 faltas, o Brasil com 19, um cartão amarelo para o Bellingham e outro para o Paquetá, nada de violento, o jogo foi bem. O juiz deixou o jogo correr, a arbitragem foi boa, mas nominalmente, vamos para as escalações. A Inglaterra entrou com Pickford, o Walker, que acabou saindo, contundindo, entrando Konsa. John Stones, Maguire saiu para a entrada do Dunk, Chilwell saiu para a entrada do Joe Gomes, Declan Rice, Conor Gallagher, quem saiu para a entrada do Kobe Mainu, né, que estreou pela seleção inglesa também, Jude Bellingham, que acabou saindo para a entrada do Jared Bowen, Anthony Gordon, que saiu para a entrada do Rashford, Phil Foden e Ollie Watkins. O Brasil com Bento, Danilo, Fabrício Bruno, Beraldo, Wendel, que depois saiu para a entrada do Bremer, Bruno Guimarães, que saiu para a entrada do Douglas Luiz, João Gomes, o Paquetá, que acabou saindo depois para a entrada do Andreas Pereira, Rafinha, que saiu para a entrada do Savinho, o Rodrigo, que saiu para a entrada do Hendrick, o homem do gol, e o Vinícius Júnior, que saiu para a entrada do Pablo Maia, tá? E aí, quero citar nominalmente jogador a jogador. Né? O Bento foi bem, gostei, quando foi exigido debaixo das traves foi bem, né? Acabou, como eu citei, pecando um pouco na saída do gol, né? Evitou sair do gol. O Danilo fez uma partida excelente, cara, e teve muito trabalho, principalmente com o Anthony Gordon, mas o Danilo foi muito bem, principalmente cobertura, auxiliando na saída de bola. Nas coletivas foi perguntado para ele se ele estava, se ele se sentiria dificuldade de jogar de lateral direito, porque geralmente vem jogando de zagueiro na Juventus, né, onde ele é capitão, e ele disse que, na verdade, ele já joga nessa função, né, ele vira muito um defensor pelo lado direito, mesmo quando ele joga de lateral na Juventus, e ultimamente ele vem jogando como um zagueiro central, né, o zagueiro centralizado, mas que para ele tá tranquilo que ele faz essa função desde o Manchester City, né? Ele faz essa função defendendo mais o lado direito do que sempre subindo. E você viu, o Danilo foi mais um zagueiro pelo lado direito do que propriamente um lateral que subisse muito, né? Subiu algumas oportunidades porque é da característica dele, né? Ele sempre foi um jogador que ajudou muito na construção ofensiva, principalmente quando jogava no Santos, no Porto, um período no Real Madrid e no Manchester City, e depois ele foi sendo um pouco mais defensor, mas sempre foi característica dele. E aqui eu tenho que citar os dois zagueiros, tanto o Fabrício Bruno quanto o Beraldo foram muito bem, cara. Muito bem. O Fabrício Bruno, que jogou cercado de desconfiança, e isso vale para mim também, eu não vou me colocar fora dessa, né? Por assim, um zagueiro do futebol brasileiro enfrentando um ataque europeu, ele vai sofrer muito. E obviamente a gente tem que falar, sofrer nem necessariamente é jogar mal, né? E sofreu, porque você tem atacantes muito bons na Inglaterra, todo mundo construindo, então assim, mas toda vez que foi exigido o Fabrício Bruno, foi bem. Então, ótima participação, ótima estreia, e do lado dele teve outro estreante, foi o Beraldo, que, cara, de verdade, o Beraldo parece que faz 5, 6 anos que joga na seleção brasileira, que tranquilidade tem esse jogador, ele chegou tomando conta da posição no PSG também, né? E a gente já vinha falando dele desde o São Paulo, não é por agora estar no PSG que ele merecia essa convocação, já era desde o São Paulo, e é um zagueiro de 20 anos de idade que parece que é veterano, né? E isso é muito bom. O Brasil ganha uma concorrência muito boa, porque o Brasil tem muitos bons zagueiros, né? O Fabrício Bruno, ele corre por fora nessa disputa pela zaga, no meu ponto de vista, assim, mas o Beraldo, ele entra em pé de competição com todos eles. Porque, no meu ponto de vista, quem começaria jogando esse jogo seria o Bremer e o Beraldo, né? Acabou entrando com o Fabrício Bruno, o Dorival acabou. O Bremer já entrou no finalzinho do jogo ali, né? Na hora que ele entra junto com o Pablo Maia. Mas, enfim, o Wendel também foi muito bem, que também é surpreendente, né? Eu achei que ia entrar o Ayrton Lucas como titular, acabou entrando o Wendel, lateral do Porto, que jogou bastante tempo no Bayer Leverkusen, né?
e fez uma boa partida, né? Ele foi muito bem do lado esquerdo, tanto defensivamente quanto na construção ofensiva, junto com o Vinícius Júnior, tá? Bruno Guimarães, excelente partida também, enquanto teve fôlego, foi muito bem. Deixa eu só citar o Bremer que acabou entrando, que aí eu vou na ordem, né? O Bremer entrou bem, foi pouco tempo, não dá nem para assim, falar, pô, fez grande partida. Não, ele entrou bem, né? Fez uma cobertura ali, quase conseguiu puxar um contra-ataque legal do lado esquerdo, que acabou jogando a bola um pouquinho longe do ataque do Brasil. Mas entrou bem, né? O Bruno Guimarães, enquanto teve físico, foi muito bem, né? Na cobertura, na construção, na saída de bola. Então fez uma grande partida, assim. Eu acho que foi de todas as partidas do Bruno Guimarães na seleção brasileira, essa foi uma das melhores participações dele, né? Ele teve um protagonismo interessante ali. O Douglas Luiz entrou no lugar do Bruno Guimarães também, teve poucos minutos, mas é um jogador do mesmo nível do Bruno Guimarães, do meu ponto de vista. Gosto muito do Douglas Luiz, inclusive, se eu fosse escolher a titularidade, seriam os dois, um lado do outro, né? Tanto o Bruno quanto o Douglas, para mim, seriam os titulares, o que acabou, né, ousando aqui também na escalação do Dorival, no meu ponto de vista, com a entrada do João Gomes entre os titulares, que começou um pouco atrapalhado, mas eu acho que ele acabou se encontrando ao longo do jogo e fez uma boa partida no meu ponto de vista, sim, né? Teve gente que não gostou dele, mas eu acho que ele fez uma partida muito consciente também, foi muito combativo, né? No meio de campo, porque ele tinha a missão muito mais de marcar do que o Paquetá e o Bruno Guimarães, embora todo mundo auxiliasse, mas o João Gomes era o cão de guarda desse meio de campo, e eu acho que enquanto ele foi exigido, ele foi bem, não bateu, não foi violento e tal, foi um jogador esperto, até no final ele foi, né, fez uma cerinha ali com o Konsa na lateral, né, o Konsa acabou ficando nervosinho, mas foi bem tranquilo. O Paquetá quase faz 2 golaços, né, no primeiro tempo ele chuta na trave, e no segundo tempo ele dá um chute de primeira num passe, se eu não me engano, o passe é do Rodrigo, eu não tenho certeza, ou do João Gomes, e ele bate de primeira, a bola passa raspando a trave do Pickford. O Paquetá foi muito bem, cara. Ele encontrou passes muito bons, tanto para o Vinícius Júnior quanto para o Rodrigo. O Rodrigo e o Paquetá jogaram muito próximos e eles se ajudaram muito, mas o Paquetá, eu acho que ele fez uma partida muito boa, robusta, né? Partida grandiosa contra um adversário muito difícil, né? Acabou tomando um cartão amarelo porque ele fez bastante falta, sim, né? Ele acabou acho que o excesso de vontade acabou dando o Paquetá esse cartão amarelo, mas fez uma boa partida, assim, no meu ponto de vista. Uma partida que é aquelas que a gente sempre fica pedindo de jogadores da seleção, né? De botar a bola debaixo do braço e falar, deixa comigo que eu vou fazer as jogadas aqui. E o Paquetá teve isso. Gostei muito da participação do Paquetá. No lugar do Paquetá entrou o Andrés Pereira. Eu não teria mudado naquele momento nem o Andreas e o Endrick no lugar do Paquetá e do Rodrigo. Eu teria tirado o João Gomes e o Rafinha para a entrada dos dois, mas acabou que deu certo, né? Eu teria entrado justamente com os dois, com o Andreas e com o Endrick, como o Dorival fez, mas não teria tirado o Paquetá e o Rodrigo, tá? Mas enfim, o Andreas entrou no lugar do Paquetá, ele rouba a bola da jogada do gol do Endrick, então ele entrou muito bem, né? Fez uma grande partida nos minutos que ele teve disponível e mostrou para o Dorival Júnior que ele é um dos nomes que tem que estar na lista sempre, porque ele é um meio ofensivo e vem jogando muito bem, né? Até falei depois aí nos últimos vídeos sobre o grande jogo que o Fulham fez contra o Tottenham na vitória de 3-0, com 2 gols do Rodrigo Muniz, que em uma hora ou outra vai acabar recebendo uma chance também, porque está muito bem nesse ano de 2024, com um grande jogo do Andreas Pereira também. Então, assim, o Andreas é um dos jogadores que mais cria jogadas ofensivas no futebol inglês. E hoje ele criou 2 lances também que podiam ser assistências que acabaram sendo desperdiçadas, né? Uma do Vinícius Júnior e outra do Endrick no último lance, que o Andreas toca para o Endrick em plenas condições de fazer o gol contra o Pickford, acabou chutando em cima do goleiro inglês. Mas o Andreas entrou muito bem e coloca o nome dele nessa disputa aí, porque é uma posição carente e é um ótimo jogador, né? Tanto o Paquetá quanto o Andreas, muito aprovados. Aqui é o Rafinha, que para mim foi quem destoou mais negativamente no time da seleção, né? Porque ele tinha diante dele, na disputa pessoal, o Chilwell, que não fez uma boa partida, para mim foi o pior jogador da seleção inglesa, né? Ele estava muito mal, principalmente nos cruzamentos, né? No chute, chutando muito torto e tal. E o Rafinha não conseguiu vencer quase o Chilwell nas disputas individuais. E tinha o Maguire também, né? De ir para cima. O Maguire entregou uma bola muito fácil ali para o Rafinha, ele acabou chutando de direita, acabou chutando para fora. Mas eu acho que ele pecou muito, principalmente no contra 1. Eu não gostei da participação do Rafinha. Eu acho que ele destoou negativamente aí diante do jogo da seleção brasileira, tá? Aí teve a entrada do Savinho e, assim, não pegou muitas vezes na bola, mas todas as vezes que ele pegou, você percebeu
que ele estava indo para cima sem medo do adversário. Então, toda vez que ele pegava, ele partia para cima e tentava uma jogada em velocidade, né? Buscando ali principalmente o Endrick, né, na tabela, ou o Andreas, que estava por perto ali. Mas gostei, foram poucos minutos, mas eu gostei pelo menos do ímpeto do Savinho enquanto ele esteve em campo. O Rodrigo fez um ótimo primeiro tempo, acho que no segundo ele já ficou um pouco aquém, mas o primeiro tempo do Rodrigo foi muito bom, criou as principais jogadas do Brasil ao lado do Paquetá. Então, gostei da participação do Rodrigo. O Brasil que jogou sem uma referência, né? Até a entrada do Endrick não teve um 9 propriamente dito, e o Rodrigo foi quem fez esse espaço, jogando como um falso 9, né? Como um ponta de lança, vindo buscar jogo, mas também chegando para finalizar. Teve algumas chances e acabou desperdiçando, mas foi muito bem, principalmente no primeiro tempo. No segundo, eu acho que ele já caiu de rendimento, mas gostei da participação do Rodrigo, né? No lugar dele entrou o Endrick, mostrou toda a estrela que ele tem, 17 anos de idade, entrou e fez o gol e teve uma outra chance de fazer mais um gol, acabou chutando em cima do Pickford. E também teve 2 momentos ali que ele vai para cima com um drible, acaba não passando, mas você vê que pelo menos ele tem esse ímpeto também, a mesma coisa do Savinho, né? Sem medo de ir para cima do zagueiro. Ah, ele joga na Inglaterra, eu jogo no Brasil. Dane-se, meu irmão, vou para cima. E foi, né? Não parece ter só 17 anos. Isso é muito impactante para uma seleção brasileira, porque a gente sente falta desses caras que chamam a responsabilidade, e eu senti isso no Endrick e no Sávio também, tá? De pegar a bola e falar, não, deixa que eu vou, não tem problema não, e foi para cima. A gente sempre sente essa sede de ver esse tipo de jogador pela seleção. E o Endrick parece ser um desses caras, né? Eu quero também ver o Vitor Roque de novo junto com o Endrick na seleção brasileira, porque eu sinto isso nesses jogadores. Eu sinto que eles têm essa determinação, esse tipo de jogo, né, de ir para cima, como a gente sempre sente vontade aqui no Brasil. Aí, para finalizar, a gente tem o Vinícius Júnior. Em alguns momentos eu achei ele bem, em outros eu achei ele mal, mas ainda para mim, né, de ser um admirador dele, de achar ele um grande jogador, eu sinto falta do Vinícius Júnior mais contundente na seleção brasileira. Acho que a palavra é essa. Eu sinto falta dessa contundência, de fazer esse grande jogo. Por exemplo, hoje eu vi isso no Paquetá. Eu não vi no Vinícius, né? Ele tem alguns momentos, obviamente, ele é um grande jogador, gente. Ele é um craque, né? Ele é um jogador genial. Eu vi ele se movimentando bastante, ajudando na defesa, buscando a bola, procurando espaços, né? Ali, em muitos momentos, fazendo a função que ele faz no Real Madrid. Eu achei isso muito bom por parte do Dorival Júnior. Então, assim, você via essa vontade, esse ímpeto do Vinícius de fazer um jogo, mas eu ainda não vi esse jogo, né? Esse grande jogo do Vinícius. Eu vi mais na Copa do Mundo. Em alguns momentos da Copa, o Vinícius foi mais contundente do que esses momentos que ele precisa ser o protagonista, porque ele é o principal nome da seleção, né? Então eu acho que eu sinto falta disso do Vinícius Júnior. O Pablo Maia, a mesma coisa que eu falei do Bremer, né? Poucos minutos ali, mas uma jogada defensiva ali que o Brasil estava sendo pressionado pela Inglaterra, na chance da Inglaterra tentar fazer o gol deles, o Pablo Maia foi muito bem numa cobertura, saiu jogando com tranquilidade e puxou o contra-ataque que acabou sendo desperdiçado pelo Endrick, né, na finalização do passe do Andreas. O Endrick acaba chutando em cima do Pickford, mas enfim, boa vitória do Brasil, uma vitória robusta de um adversário que a gente sempre cobra do Brasil enfrentar e que eu não esperava uma vitória. Eu esperava um jogo ainda mais difícil do que foi, mas eu gostei da postura da seleção brasileira, né, nesse primeiro jogo do Dorival Júnior. Então, todos os elogios para o Dorival aí, né, que é um grande treinador que a gente sempre defendeu aqui e começa a sua jornada na seleção brasileira com uma baita vitória diante de um adversário muito difícil, que é a Inglaterra. Mas eu quero te ouvir, eu quero saber sua opinião, tá certo? Diz aí nos comentários, faz um cucocô, curta, comente, compartilhe, diz aí quem você gostou, quem você não gostou, se você gostou do jogo, se você se divertiu com essa partida, quero saber, tá bom? Nos vemos no próximo vídeo, fique com Deus, um beijo, um queijo, até logo e